Então lá, Serginho, muito bom dia a todos. Nesse dia 13 de setembro de 2025, estamos exatamente aqui no bairro de Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, para contarmos mais uma história de galo, né? Estamos com esse franguinho aqui, que é muito assustado, né? Nós compramos esse frango de um amigo, ele muito assustado, está concluindo a mula. Nós resolvemos fazer esse vídeo com ele para passarmos um tempinho com ele aqui para ver se ele vai se acalmando, que ele é muito arisco, assustado. Não sabemos o motivo, quem o deixou assim, né? Assustado, assombrado, ele tem medo de gente. E a única forma de amansá-lo, né? De acalmá-lo, de deixá-lo mansinho como os demais, é pegando no mesmo, né? Fazendo carinho, dessa forma aqui, que vocês podem perceber em todos os vídeos aí que nós sempre tocamos os galos e pegamos nos galos assim. Mas nós estamos aqui para contarmos algumas histórias de galos que todos sabem, né? Vou alertar aqui a todos, não coloque galo para combater, por quê? Porque é proibido colocar galo para brigar. Tem alguma lei dizendo é proibido botar galo para brigar? Não, de forma alguma. É o entendimento da justiça que briga de galo, que combate de galo, são maus tratos. Foi incluído na lei de maus tratos. Portanto, não podemos colocar, nem devemos colocar galos para combater, porque são maus tratos, né? E já que não se pode maltratar um cavalo, um jumento, um gatinho, um ser humano, também você não deve maltratar um galinho. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, você pode criar quantos galos você quiser, quantas galinhas, quantos pintinhos, porque não há problema, não é contravenção, não é crime, não são maus tratos, enfim. Criar você pode, você só não deve maltratar. Portanto, deu para entender, né? O combate de galo, a briga de galo está incluída na lei de maus tratos. Mas vamos contar histórias do passado, quando você podia colocar galos para combater. Eu estava conversando ali com alguns colegas, e esses colegas falando que galo que perde um combate, ele não se recupera jamais para combater, né? Para dar continuidade. A história conta diferente, mostra que isso não é real, que depende do criador, depende principalmente do criador, do dono, do proprietário do galo. Então nós vamos contar algumas histórias aqui de galos que foram considerados perdedores e que se tornaram sucesso, galos que foram comprados baratíssimos, né? E chegaram a fazer sucesso porque eram bons. Agora, o proprietário é que não entendia de galo. Então vamos lá. Nós vamos contar o exemplo aqui, primeiro, de um galo chamado Xenhenhen. Você já viu que nome incrível, né? Xenhenhen, Xenhenhen. Eu lembro de uma música que existia, né? Xenhenhen, Xenhenhen, Xenhenhen. Só eu fiquei dançando só eu fiquei parado sem dançar com ninguém. Uma coisa desse tipo. Aí seu Pedro Polícia, um grande amigo nosso, que hoje está com 88 anos e não tem, em virtude dos problemas de saúde pelos quais passa, ele não tem mais condições de criar aves. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, um abraço aí, um forte abraço para o seu Pedro Polícia e para toda a sua família. O Xenhenhen, esse apelido foi dado pelo seu Pedro, a esse frango. Mas peraí, Serginho, eu vou guardar esse frango porque ele não está confortável, Vamos guardar o mesmo e vamos dar prosseguimento ao vídeo com o frango que esteja mais à vontade, né? Exatamente nesta manhã do dia 13, né? 13 de setembro de 2025, manhã de sábado. Vamos verificar aqui o frango que esteja mais à vontade. Vamos ver isso aqui. Peraí, aqui está complicado para tirar. Muito complicado para tirar esse frango aqui. Vamos observar esse frango. Coque aqui. Bom, o coque é muito bonito. E vamos ver se mesmo consegue ficar confortável com isso. Opa!
frango que não tem o hábito de ser, né, pé, que não tem o hábito de estar na nossa voz. Esse frango aqui tem apenas 7 meses, senhoras e senhores. Fazem, mas é a idade dele. É um frango coco, um frango muito bem cruzado. Frango que foi comprado em outro estado, ele e mais 3 irmãos, está aqui conosco. Bom, então vamos à história do Xenhenhen. Como foi que surgiu o Xenhenhen? Nós tínhamos um frango muito bom aqui, fomos bater na casa de um amigo meu, né, de um amigo nosso, nós fomos na casa de um amigo nosso bater esse frango. E ao chegarmos lá, o frango, esse meu frango já tinha 4 ou 5 apresentações bem sucedidas, era um galo na verdade. Chegamos na casa do amigo nosso lá e perguntamos, aqui no bairro mesmo, se ele tinha parelha, parelha do mesmo tamanho, do mesmo peso, para bater, né? Altura e peso iguais. Aí ele trouxe um frango lá que estava com a cabeça machucada, estava muito maltratado. Rapaz, isso aqui eu ganhei na rinha, no clube de galismo, né? Tinha ganhado lá porque ele havia empatado e era um frango fraco, o cara deu a ele. Ele foi bater, ele dava 5 por 1 no meu. Aí eu levantei logo e descontei esse frango. Disse, rapaz, me dá 2 frangas, tu tem franga lá na tua casa? Tem. Me dá 2 frangas e leva o cigarro pra ti. Isso aí não presta não. Aí eu, tá bom, mas eu percebi que o frango era muito rápido, era fora de série. E trouxe pra cá, deixei ele fazer uma repena, que é a primeira muda de pena. Colocamos o mesmo em ordem, começamos a bater, treinar o frango. E esse frango foi um sucesso. Na nossa mão ele deu pelo menos 5 surras, teve 5 vitórias, no mínimo. E mais umas 4 ou 5 na mão do seu Pedro Polícia, né? Vendemos para o seu Pedro. Depois compramos o mesmo de volta e vendemos para um amigo que o levaria para o estado do Piauí em um torneio, e o mesmo venceu um torneio lá no estado do Piauí. Portanto, está aí um frango que era desacreditado, o cara não acreditava nele, e fez sucesso. O outro, um frango que chegou a ser apelidado de galinha por aí, porque quando ele entrava em muda de pena, ele esfriava, ele não pegava briga, como acontece com muitos galos. Inclusive o Xenhenhen também. O Xenhenhen, quando estava mudando de pena, ele esfriava totalmente, não pegava galinha e nem aceitava combate. Só quando enxugava a última pena, quando concluía totalmente a muda. Então nós compramos esse frango do Matheus. Forte abraço para o Matheus, aí na cidade de Itapipoca, município de Itapipoca, rapaz, tem um nomezinho, a cidade. Esquecemos agora. O Matheus hoje está um homem, né? Já deve estar até casado, era um garoto na época. E nos vendeu esse frango. O frango tinha problema de esfriar, não pegava briga toda hora, né? Nós observamos que era questão de muda, problema de muda de pena. E compramos até do pai dele, perguntamos ao pai dele se ele podia vender, que o Matheus tinha uns 12 anos. O pai dele vende, tanto, compramos. Esse frango também foi um sucesso, ele, às vezes que combateu na minha mão, vencia rapidamente, era fora de série, era algo de extraordinário. Ele, tanto batia aplicado no pescoço, era rápido, como a espora era funda e como era derrubador. Aquele frango derrubava mesmo. E se colocava em todas as posições, se rebatia, era um frango perfeito. E teve sucesso, teve grande sucesso quando estava na posse de outros proprietários. Teve outros proprietários onde ele fez muito sucesso. E foi comprado baratíssimo. É a questão, porque muita gente diz assim, para você ter frango bom, como até nós falamos em um vídeo, antigamente os galistas, eles cruzavam, né? Você tinha procedência bem cruzada, eu concordo, tudo bem. Esse é o correto, mas quem entende de galo, vai observando, como eu observei o Xenhenhen na casa desse amigo nosso aqui, que mora aqui no bairro, e o Xenhenhen eu vi que era um talento, ele dava 4 por 1 no meu. E o meu era muito bom, então ele era melhor do que o meu. Comprei barato, aliás, troquei umas frangas e com sucesso o Xenhenhen. E esse frango que viria a ser apelidado por galinha, porque ele tinha mania de esfriar, quando estava fazendo muda de pena, né? Aí dizem que ele, se botasse ovos embaixo dele, ele ficava chapéu. Negócio, pode ser até brincadeira da meninada, o frango está com os pés sujos. E nós fazemos vídeos assim de improviso.
Mas gente, vamos fazer um vídeo ali contando história de galos do passado. E a gente pega qualquer um. Trouxemos o frango aqui, como vocês observaram, o frango era muito arisco, né? O frango que precisa ser muito acariciado para ficar calminho, para ficar mansinho. Como esse aqui também, que não tinha hábito de ser pego, né? Esse aqui é um frango novo, frango de 7 meses, alto, bonito, frango cocker, de uma procedência fenomenal, mas muito novo ainda, não tem o hábito de ter aquele contato com o proprietário, ele viver solto, né? Pois é, senhoras e senhores, então nós tivemos outros frangos, como um frango roxo, o melhor galo que eu possuí na minha vida, que eu mais gostei, possuí muitos galos bons, inumeráveis, não dá para enumerar aqui esses frangos, né? Esses galos, por quê? Porque nós tivemos muitos, modéstia à parte, mas muitos galos, bons galos de sucesso. Teve um galo roxo, que ele tinha muitos irmãos, mas muitos irmãos mesmo. E todos perderam, todos corriam, todos largavam a briga. E ficou apenas ele foi o último a combater, e quando combateu com o galo do Batista. Saudoso Batista, que era amigo nosso, nós fomos, eu e os nossos irmãos, fomos com o Batista até a rainha do seu Misael, clube de galismo, do seu Misael. E esse frango roxo, que todos os irmãos deles haviam perdido, né? Cinza, lá no frango cinza não chamava de roxo. Aí o que é que acontece? Ele derrubou, em 5 minutos ele derrubou o frango do Batista. Aí ele pertencia ao Tonho Verdureira. Eu disse, Tonho, quanto é esse frango? Me dá 5, não sei o que, na época devia ser 5 mil cruzeiros, ou 5 cruzeiros, era o cruzeiro, né? Eu tinha 10, 11 anos por aí de idade. Aí o que é que ocorre? Meus irmãos disseram, não vai comprar esse aí, que os irmãos dele todos correram. E lá tem muito bicho bom, tira um bicho bom lá no quintal para você. Eu digo, não, eu gostei dele, quero ele e comprei. Comprei e trouxe. Aí, foi o que aconteceu. Eu passei 5 vezes, todas as 5 vezes ele venceu no banho. Inclusive, ele venceu o galo do Iquinho. O Iquinho era um galista da Rinha Grande, teve um torneio grande aqui no seu Israel, e a turma da Rinha Grande veio para cá, e ele brigou com o galo, combateu com o galo do Iquinho, que era um galo fora de série, o galo estourou ele todinho em 8 minutos, ele estava acabado, eu até brinquei com o seu Fredo, olha aí, seu Fredo. Esse galo aí, um galo de preade, venceu 4 vezes, rapidamente. Mas tá aí, pega um galo de galista, tá apanhando. Dizem que é meu. Diz o Toinho lá, o Toinho Verdureiro, que é filho de uma galinha minha, mas eu não sei. Aí meu frango cinza chamou assim o galo do Iquinho aqui na barbela, passou o pai e matou, que é o morto, só fez assim com o rabo. Aí o seu Alfredo levantou, pegou ele e disse assim, menino, isso é dos meus, você tem que respeitar galo cruzado por galista, só cruza assim, só tira o voo. Eu quase morro de rir. O seu Alfredo muito engraçado, já está com Deus, gente muito boa, foi o nosso guru, né? Seu Alfredo, a meninada toda se reunia aqui para ir comprar galo do seu Alfredo e trocar galo com o seu Alfredo, passarinho, na época ele era segurança da Tomás Pompeu, uma empresa que existia aqui no bairro, onde hoje é o Guará, né? O supermercado Guará. E era um terreno muito grande, o seu Alfredo criava os bichos lá, ficava trabalhando sentado, porque ele era o segurança, tinha todo o tempo para conversar conosco e nós víamos lá as aves soltas, era uma maravilha. Pois é, então já vai o Xenhen, né? Já falamos sobre o Xenhen, sobre o galinho, né? E sobre o galo cinza. E tive também o frango, muito bom, mas muito bom mesmo. Esse frango era de um colega, ele passou esse frango tinha 10, 12 meses. Todo galista sabe que a ave que combate, ela precisa ter um bom condicionamento físico, uma boa alimentação e um bom descanso também. Principalmente um intervalo bom, mas um intervalo bastante significativo de um combate para o outro. E esse colega meu passou em 3 domingos, ele passou esse frango. Era um frango branco com as costas vermelhas. Era uma malacacheta que a gente chamava assim. Ele passou esse frango 3 finais de semana consecutivos, ele venceu todos os 3 combates. No 4º combate, ele perdeu e eu comprei por apenas R$2. Apenas R$2. O proprietário dele deu pro cara que estava lá borrifando, o borrifador, o armador, né?
E eu cheguei para uma vez, examinei o frango estava normal. Aí perguntei quanto é esse frango, rapaz, que o cara te deu. Aí se me dá R$2, ele leva para ti, isso foi mais ou menos em 2000, 2002, 2004, por aí. Aí quando colocávamos galos para combater ele, que não fazemos mais, né? Aí o que é que ocorre? Eu trouxe o frango, recuperei, deixei fazer uma repena, passei ele 2 vezes lá na rinha do Dedezinho, no clube de galinhas do seu Dedezinho, e tivemos êxito, nós vencemos o GG, grande Getúlio, para quem vai nosso abraço, professor universitário aposentado já, né, o Getúlio. Eu era criança, o Getúlio já era galista, já era adulto, já era professor. Vencemos o Getúlio e um outro galista aqui do bairro, que nós não vamos citar. E tem alguns galistas que quando perdem para você, se você falar, ele fica com raiva, fica chateado, diz que é mentira e até deixa de falar com você. Então fica difícil até da gente contar as histórias, citando o nome de alguns que perderam para nós, né? Você contar que o cara te venceu, aí ele fica satisfeito, mas se disser que ele perdeu, fica chateado. Não todos. Não é o caso do Getúlio, que é um cara muito educado, um cara formidável. Pois é, vencemos 2 combates lá no Dedezinho com esse frango que apanhou, ninguém queria mais, dizer que não tinha valor, comprei por R$2. E ele passou a ter valor após ter, na minha mão, né, no nosso poder, vencido 2 combates lá no Clube de Galinhas do seu Dedezinho, que não existe mais, ficava no Azevedo Bolão, no bairro de São Gerardo. Portanto, essas foram as histórias de galo de hoje, né? Porque, como falamos, fazemos tudo de improviso, nós temos muita história para contar de galismo, mas como eu já falei para vocês, meu pai era galista, meus irmãos mais velhos eram galistas, e eu nasci nesse clima de galismo, nasci galista, né? Nasci galista. Com 3 anos de idade, meu pai me levou a primeira vez para um clube de combate que era do seu Miguel da Rua, e em seguida, ainda com 3 anos, para o outro clube de combate que era do seu Zé Gato, a rinha do Zé Gato. Mas a primeira rinha do bairro de Alvorene foi do Miguel da Rua. Se você perguntar qualquer criador aqui, ele não vai lembrar. Esses criadores novos do bairro Alvorene e bairros vizinhos, tá? Porque eles não lembram mesmo. Seu Miguel da Rua, irmão do seu Bel, era um homem que veio lá da cidade de Tururu, conterrâneo do Mota, do grande Mota. Pois é isso, senhoras e senhores. Este foi o vídeo de hoje. Agradecemos a todos pela companhia. E ontem nós fizemos um vídeo e fomos recitar um poema de um assessor do ex-presidente Jânio Quadros, né, que foi o presidente que passou apenas 9 meses como presidente da República, no cargo de presidente da República. O slogan dele, na campanha dele, era com a vassoura na mão, varrendo, e dizendo que nas suas propagandas políticas, nas suas campanhas, né, políticas, dizendo que ia varrer a corrupção do Brasil, que ia consertar tudo e tal. Então era a vassoura o seu slogan, varrer a corrupção do Brasil. E a única coisa que ele fez foi colocar briga de galo como contravenção, né? Foi nos anos 60, no início dos anos 60. E o que é que ocorre? O poeta, o assessor dele era poeta, interpelado pelo cantor, compositor, músico, apresentador, poeta, fenomenal, nascido em Caruaru, Pernambuco, Luiz Vieira. Ele respondeu em poesia quando o Luiz Vieira perguntou para ele: "Ei, rapaz, o doutor Jânio Quadros aí disse que ia varrer a corrupção do Brasil, e a única coisa que ele fez foi proibir briga de galo e renunciou com 9 meses de mandato, rapaz, não cumpriu o mandato." Aí ontem nós recitamos o poema, porque o assessor dele era poeta e respondeu em forma de poesia. Mas como foi muito rápido, e tudo aqui é feito de memória, de improviso, não tem nada anotado, nada produzido, é tudo na base do improviso mesmo. Nós recitamos o poema, mas de uma forma incompleta. E agora, para encerrarmos esse vídeo de hoje, vamos recitá-lo na íntegra. Depois que eu fui raciocinar, rapaz, faltou um verso naquele poema. Então o assessor do Jânio Quadros respondeu assim: "Doutor Jânio foi-se embora, dizendo: um dia volto de novo, deixando o povo apertado
que nem um pinto no ovo, jogou a vassoura fora e enfiou o cabo no povo. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo, com certeza legal, de histórias de galo, e prometemos voltar em breve com mais histórias de galo, pois temos 61 anos de idade e desde os 3 anos de idade que criamos, temos muita história ainda para contar sobre o galismo do Alvrene, sobre o galismo de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil e do mundo, viu? E do mundo também temos histórias para contar. Portanto, valeu Deus, valeu Jesus, pode encerrar, Serginho.